queridos e minhas queridas, Flamengo e Atlético Mineiro, Galo e Flamengo, 4-0 para o time do Sampaoli, que parece ter colocado o ingrediente que faltava para a crise chegar na Gávea. Será que é isso mesmo que aconteceu? E olha, o Sampaoli, que tinha sido criticado há algumas rodadas devido a alguns resultados ruins e algumas vitórias que o time do Galo deixou escapar, fez agora um dos melhores jogos do campeonato do próprio time do Atlético Mineiro. Mas e aí? Dá pra confiar nesse Galo chegando mesmo pra disputar o título? E é hora do Domenech sair do Flamengo? Vem comigo que a gente vai falar tudo nesse vídeo aqui no Toque 4. Pois é, meus queridos e minhas queridas, 4-0. 4-0 para o Atlético Mineiro contra o Flamengo no Mineirão. Os gols foram de Zaratio, Keno e 2 do Eduardo Sacha. 2 gols do Atlético Mineiro em 8 minutos, 9 minutos de jogo. Depois, na volta do segundo tempo, o Flamengo até voltou melhor, mas o Galo conseguiu ampliar em uma boa jogada do Arana e depois no excelente passe do Savarino, completado pelo Zaratio. E aí o Galo liquidou completamente o jogo. Vamos primeiro falar um pouco desse time do Sampaoli. Como eu disse, foi um time que já tinha sido criticado um pouco, principalmente pela torcida, e vi algumas pessoas cobrando também, né? Enfim, a galera cobrando esse time do Sampaoli, que gastou horrores realmente para contratar muita gente. Inclusive, contratou agora o Vargas, um baita de um atacante chileno, famoso pela Universidade do Chile, jogou também no Grêmio. Cara, um baita de um atacante que vai chegar aí para fazer dupla com o Keno, provavelmente no lugar do Eduardo Sacha. E, cara, foi um dos jogos mais competentes taticamente e tecnicamente do Galo que eu assisti, obviamente, e aí eu dou 2 motivos para isso. Um, taticamente, o Sampaoli conseguiu armar o time para aproveitar muito bem as costas dos zagueiros e o mau posicionamento, né, da zaga do Flamengo. Isso fica muito claro, principalmente nos 2 primeiros gols. Quando você vê uma bola nas costas do Felipe Luiz, e aí você tem o cruzamento que o Gustavo Henrique acaba completando ali, mas o Sacha acabou levando o gol. E o segundo gol, você vê a bola nas costas do Felipe Luiz, mas a zaga se recompõe, o Savarino leva a bola para o meio e o Isla fica dormindo. E aí o Keno, que já estava lá uns 10 segundos, recebe a bola, consegue passar para a esquerda e dá de chapa. Isso aconteceu algumas vezes. Taticamente, o Sampaoli conseguiu abrir o time muito bem para colocar os pontas, o Keno de um lado, principalmente, mas muito mais solto, e o Savarino de outro, para conseguir segurar ou pelo menos aproveitar essas costas do Felipe Luiz, e aí acaba deixando os 2 zagueiros do Flamengo muito expostos, o Nathan e o Gustavo Henrique, que o Gustavo Henrique, obviamente, já vem sendo muito criticado por atuações ruins em outras partidas, e aqui ele não só acabou fazendo um gol contra, como também falhando em outros lances. Mas eu vou falar um pouco do Flamengo depois. Destaques que eu gostaria de dar aqui para o time do Galo. O primeiro, eu acho que é realmente toda a parte tática do Sampaoli, que armou o time e engoliu facilmente um time muito previsível que o Domi colocou em campo, né? Então ele conseguiu abrir num feijão com arroz, colocando todos os seus alas por trás, colocou o Arana para flutuar muito mais por onde ele pudesse. Normalmente, quando ele fazia recomposição, ele entrava pelo meio, quando ele atacava, ele abria. Então, isso você conseguia ver toda vez no ataque o Arana, às vezes entrando pelo meio ou abrindo junto. Então, o jeito que ele usa o Arana de formas completamente diferentes, né, mas sempre alterando entre meio e lateral, porque é um cara extremamente técnico, sabe marcar, tem muita saúde, muito pulmão para conseguir fazer essa recomposição. Para mim foi um dos melhores jogadores do jogo, junto com o Savarino, que não só deu passes para gol, como correu o tempo inteiro e estava em todos os lugares do campo. Não fez gol, mas conseguiu dar assistência e foi um dos caras mais decisivos. E aí pra zaga do Galo, eu acho que tem um destaque pro Igor Rabelo, que é um baita de um zagueiro, diga-se de passagem. Ele é muito bom zagueiro, fez uma ótima partida. Não foi uma partida inspirada do ataque do Flamengo, porém o Galo conseguiu segurar muito bem, porque foi uma ótima partida. O Everson fez 2 grandes defesas e o Igor Rabelo também acho que foi um dos destaques ali da defesa. E se a gente agora for passar pro lado do Flamengo, tá? Cara, mais uma vez o Domi muda o jogo, muda o time, coloca uma zaga com uma formação de zaga diferente. Não, na minha opinião, não deveria ter colocado o Gustavo Henrique, já foi um cara que tá com confiança abalada.
e ele coloca ele novamente. E tem um time extremamente previsível, que tecnicamente já não está correspondendo, mas ele arma o time sem nenhum tipo de diferença de jogada, né? Você vê que é um time que não tem jogadas. O Flamengo passou praticamente o primeiro tempo, e depois voltou para isso no segundo, levantando bolas na área. Foi praticamente isso que o Flamengo fez no primeiro tempo. Mesmo quando teve mais posse de bola, o time teve mais 60% de posse de bola. Então é um time que claramente não tem uma zaga bem treinada. O posicionamento em basicamente todos os gols, principalmente no primeiro, no segundo e no quarto gol, uma recomposição péssima de zaga. Você tem no quarto gol, por exemplo, uma linha super alta, né, já perdendo de 3-0, com zagueiros lentos como o Gustavo Henrique. O cara recebe a bola nas costas e ele obviamente não vai conseguir segurar, seja o Zárate, ou seja o Keno, seja quem for. Então você precisa de uma cobertura muito mais eficiente e às vezes não dá para ser o Felipe Luiz, não dá para ser o René, e o Arão joga muito mais adiantado. O Thiago Maia não fez uma boa partida também. Então o que acontece? No caso do Domi, eu acho que existe uma escalação problemática, principalmente na zaga, e um time que claramente tem um problema de posicionamento de defesa. O grande defeito para mim do Domi ele não consegue arrumar esta defesa, ponto final. Tenta jogar com ela com uma linha um pouco mais alta, contra um time contra um time como o Galo, não precisava fazer isso. Não precisava fazer isso, e o Sampaoli apostou que o Domi ia fazer e conseguiu levar. Então, mais uma vez, uma partida taticamente muito abaixo do Flamengo, e aí a surpresa maior também, não a surpresa porque o Domi já tinha feito isso outras vezes, mas o problema foi, tecnicamente, também uma partida muito abaixo do Flamengo, né? Você teve a zaga mal, o ataque muito mal. O Bruno Henrique não é sombra do jogador que ele foi em 2019. Não é sombra, não é sombra. Ele teve um lapso aqui, outro ali esse ano, mas assim, longe de ser. O Gerson não teve uma boa partida, mesmo jogando no meio, muito bem marcado pelo meio-campo do Atlético, e o Everton Ribeiro também não fez uma boa partida. Méritos para esse time também do Galo, que conseguiu segurar ainda mais o time do Flamengo. Porém, foi um time tecnicamente sem inspiração nenhuma. Não por acaso, as jogadas do Flamengo eram bolas na área. E aí, muita gente vai perguntar: Thiago, é o momento do Domi ir embora? É o momento do Domi ir embora? Eu entendo completamente a torcida pedir isso. É uma torcida que vem talvez do maior ano da história do Flamengo, né? Com um time que não só ganhou, como encantou todo mundo por um futebol maravilhoso. Então eu entendo a ânsia da torcida, principalmente pelos sucessivos e repetidos erros do Domenech, como uma defesa que, gente, levou de 4-1 do São Paulo em casa, levou 5-0 do Independente, agora leva 4-0 do Galo. São Paulo e Galo são rivais diretos. E lembre daquele 4-0 também, se eu não me engano, que levou do Atlético Goianiense. É a segunda pior zaga do Campeonato Brasileiro. Não é um problema que só existe com o Flamengo. Não é um problema que existe com, tipo, todo mundo, é normal isso acontecer. Não, o Flamengo tem uma das piores defesas do campeonato. E esse um dos motivos o treinamento, o treinador. O treinador, o Domenech, não sabe treinar essa defesa. Ponto. Isso não tem o que discutir. Os números mostram isso, os jogos mostram isso. E o Flamengo tem o melhor ataque do campeonato, porque também o Domi soube armar esse ataque, mas tecnicamente é um ataque que se sobressai de todos os outros ataques do Campeonato Brasileiro, até pela fase esplendorosa que o Pedro está passando, e também por ter jogadores como Rascaeta, que está fora, mais Everton Ribeiro, o próprio Bruno Henrique, enfim, e todos os outros jogadores que a gente já sabe desse elenco. É o momento do Domi sair? Não. E aí eu explico para você o porquê. Se fosse o Domi foi uma grande aposta do Flamengo. Uma grande aposta do Flamengo. Em um ano maluco como esse 2020, com pouquíssimo tempo para treinar, no meio de uma pandemia, sem torcida, com o problema de contágio de Covid que a gente já teve, e agora com as convocações para seleções, existe uma série de problemas que o Domenech está na mão. Existe sim, fora do campo, tem muitas, né? E não acho que eles justificam o desempenho do Flamengo. O Flamengo tem elenco para mais do que está fazendo, muito mais do que está fazendo. Porém, a partir do momento que você tirar o Domenech, você vai ter basicamente duas opções. Você mantém o interino, e aí na minha concepção, talvez esse elenco, que já é super, de uma personalidade muito forte, deve engolir esse interino, ou você traz mais um técnico que vai precisar de 1 ou 2 meses para conseguir colocar esse time nos trilhos novamente. O Flamengo tem um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Libertadores aí, acontecendo. E querendo ou não, nas 3 ele ainda está bem. A crise do Flamengo é em campo.
A crise do Flamengo é tática. A crise do Flamengo ela não está espalhada por absolutamente todos os lugares. É preciso que o Domenech, é preciso que a diretoria do Flamengo e os próprios jogadores entendam que existe um problema crônico tático neste time. O time não é bem treinado, ponto. É isso. E eu acho justificável o Domi falar que não tem tempo, que não está conseguindo fazer o que gostaria, porque mesmo assim ele tem bons resultados. A real é essa. Mesmo assim ele tem bons resultados, junto com alguns vexames. Convenhamos que isso também está acontecendo. Acho que para o elenco que o Flamengo tem, para os desejos que o Flamengo tem, é possível manter o Domenech. Mas entendo completamente quem pede para o cara sair. Levar 2 goleadas seguidas, levar goleadas do Independente Del Valle, do Atlético Goianiense, ver isso acontecer. E para rivais que estão na ponta da tabela, com um elenco muito... O elenco do Flamengo continua sendo muito melhor do que todos esses. É justificável. Na minha opinião, não é o momento. Estamos num ano muito complicado. Trazer qualquer outro técnico iria destruir qualquer possibilidade, talvez, de você construir uma cultura de time realmente ali dentro, como a diretoria do Flamengo gostaria. Trazer um cara para mudar as coisas agora pode funcionar? Óbvio que pode. A gente não tem como saber o que vai acontecer no futuro. Porém, acho que seria uma volta às raízes daquele futebol que a gente já conhece, que troca técnico o tempo inteiro. Me parece que a diretoria do Flamengo não quer voltar a estes tempos. E seria mais sensato, eu acho, você apostar no Domenech, mesmo que você tenha errado. A aposta está ali e precisa chegar até o final, porque hoje não existe um resultado de campeonato, uma eliminação, por exemplo, que mostre que o Domenech não conseguiu fazer absolutamente nada. Esse time já fez bons jogos, o Domenech já mostrou em alguns momentos que pode fazer esse time jogar, mas tem um problema crônico na defesa que não está sendo resolvido e está sendo enorme para esse time. E uma coisa muito importante, o time do Flamengo, a cada tempo que passa, fica mais previsível. Uma coisa que não acontece com o Galo do Sampaoli, que todos já entendem qual é o estilo do Sampaoli. Porém, hoje, por exemplo, eu acho que ele surpreendeu. Conseguiu se segurar muito mais, uma posse de bola muito menor do que o normal e soube explorar todos os defeitos desse time do Flamengo de uma forma tão brilhante quanto o Palmeiras fez contra o Galo. Então, um aprendizado que o Sampaoli levou e o resultado, na minha opinião, foi merecido. Não sei se o 4-0, o Flamengo perdeu alguns gols, mas foi um resultado que mostra que, taticamente, o Sampaoli deu um banho no Domenech. Deixa aí nos comentários a sua opinião sobre este jogo, se o Domenech deve ser demitido ou não, e qual é a situação do Sampaoli hoje. Dá pra acreditar no Galo sendo campeão brasileiro? Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!